Minha família é a base de tudo, né? Eu sempre falo que se eu tiver Deus e minha família e eu perder tudo, eu construo tudo de novo, porque a lógica de vencer já tá na nossa cabeça. G, uma palavra lançada sobre a vida de uma pessoa tem a capacidade de destruir ou de fazer ela alavancar. As pessoas, quando elas recebem um ensinamento, um direcionamento e elas executam, elas têm uma transformação genuína. Então, o que é a mentalidade disruptiva? É você arrebentar com aquele ciclo vicial de onde vivem escravos e dominadas por coisas que só te levam pro fundo do poço para sair para uma mentalidade de governo onde você se torna o governante e líder da sua própria vida. É basicamente isso. Mesmo. Como é o casamento de dois gigantes. A Simone, ela é uma das mulheres mais incríveis que existe por um motivo. Eu sei quem é a Simone nos bastidores. Eu sei a mulher que ela é, a mãe que ela é, a esposa, o caráter, a amiga. Simone não tá no sucesso por acaso. E nós somos o casamento perfeito de coisas boas e de falhas um do outro. Porque nós, como casal, nós temos nossas diferenças, nossas dificuldades, os nossos processos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe respeitar que a opinião dela é tão importante quanto a minha opinião. Eu respeito, por exemplo, quem acredita ou não em Deus. Mas eu chego lá e falo, o meu negócio, a minha empresa, o sócio majoritário é Deus. Então, seja bem-vindo sabendo que quem manda aqui é Deus. E essa liderança também, eu acho que é o que faz muito a empresa crescer, né? O que faz o funcionário estar ali, vestir a camisa, né? Sim. Ser um sucesso é uma das mentorias que eu tenho, onde ela dá direcionamentos para as pessoas. A gente tem mais de 2.000 testemunhos de pessoas que transformaram a vida dela. Tudo que você faz, o seu propósito, é sempre alcançar outras vidas, né? Então esse é o nosso grande papel. Levar conhecimento e clareza através daquilo que a gente viveu para poder transformar a vida de outras pessoas através da nossa transformação. E, por exemplo, você pegou meu livro aqui, Poder da Família. Você construiu sua família. Você pode ler esse livro todo. Se você não executar o que está aqui, nada na sua vida muda. Eu vou lançar agora o meu próximo livro. Eu vou te falar, ali é o livro da minha vida. Tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu precisei aprender ao longo do caminho com os meus processos, tá dentro lá. Eu escrevi cada palavra naquele livro e vou te falar, aquele livro ali tem a capacidade, se a pessoa ler e executar, de transformar completamente a vida dela, porque ali tá todas as minhas dores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Idealizar, um podcast que está no ar para te inspirar e trazer assuntos cheios de sabedoria e crescimento em todas as áreas. E se essa é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no nosso canal e assiste todos os episódios. E não esquece de compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Mas, gente, hoje esse episódio ele é especial e muito esperado. Hoje nós vamos falar de família, negócios, empreendedorismo, liderança, gestão. Imaginem só quem está aqui com a gente hoje no Pode Idealizar. Nós estamos com ele, que é empresário, CEO da maior agência de influenciadores da América Latina, a Non-Stop, casada com a maior cantora sertanejo, Simone Mendes, pai do Henry e da Zaya. Estamos aqui hoje com Cacá Diniz. Obrigado, amigo, por você estar aqui com a gente hoje. Você sabe que você faz parte de toda essa história, né? Obrigado, eu que agradeço. Eu fico muito honrado de estar aqui presente. E estava também na expectativa para a gente poder bater esse papo. Estou muito feliz com o seu crescimento, com tudo que vem acontecendo na sua vida. Obrigada. E eu tenho certeza que isso aqui é só o começo e a gente vai compartilhar muita coisa boa hoje. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para as pessoas aqui de aprendizado. Vamos sim, vamos sim. Falar um pouquinho também de quem faz parte aqui do nosso crescimento, né? Que são os parceiros. A gente está aqui hoje fazendo parte da nossa história. A DLT, que é uma empresa que já está no mercado há 22 anos. Alexandre e Renata, meus amigos queridos, que eu acompanho todo esse crescimento deles, com mais de 20 lojas e um QG incrível, amigo, precisa conhecer. E o Alexandre, ó, já trouxe aqui para você. Tem outra aqui. Quis lhe homenagear, né? E você até a marca da Non-Stop, hein? Não é? Você viu aí? Tem um recado aí, você uma vez já autografou o livro para ele e agora ele deixou uma mensagem para você. Carinho, preparando 2 looks que tem tudo a ver com seu estilo, modernos, autênticos, e com a pérola que tem uma presença e conforto. Aproveitamos também para tudo que melhor para você e sua família. Saúde, paz, dias leves e muitas conquistas. Que você continue sendo inspiração por onde passa. Grande abraço, beijo todo mundo da DLT, Alexandre e toda a família. DLT, obrigado, viu? Amei, já amei aqui. Já acertaram numa coisa. Primeiro, que eu gosto de azul escuro. Olha eu quase aí, que eu venho com uma blusa azul Alexandre? escura. É a minha cor preferida.
Já amei. O Alexandre é uma pessoa fantástica, amigo. Você precisa conhecer. Eu gostei foi do símbolo, é igual o símbolo da No Stop. Não é? Lembra, Você né? viu aí? Amei, amei. Sabe que toda vez que eu venho para Fortaleza, Ah, às vezes eu monto um guarda-roupa aqui para mim não precisar trazer roupa de São Paulo, né? E é bom que eu já tô com minha roupa pronta olha, aqui já tá agora. com a Ó. roupa aqui. Vai andar de DLT aqui em Fortaleza, Amei. viu, Alexandre? Obrigado, Alexandre. E vamos lá. Nós temos aqui, tem mais aqui, viu, Tem outro? amigo? Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui também. Eu- O Alexandre veste muitos artistas. Tem artista que chega de madrugada, já perdeu a mala, ele vai lá, ele abre a loja, amigo. Você Ele? precisa ver. Ele é fantástico, ele. Ó, que lindo. Amei. E outra coisa, acertou de novo. Eu gosto de cor clara e verde. Já E aí, amei. Ale? Ele tá olhando meus estilos mesmo, viu? Tá? Ah, ele te segue, amiga. Ele super te admira. Amei, amei. Sempre amei. comenta ele comigo. Gente, nós temos aqui também a Thales Joias. Desde 1993. Uma autojoalheria e relojoaria. E hoje eu tô aqui, ó, toda de Thales Joias, né? E a Thales, ela vem também fazendo parte do nosso podcast. Vem também, a gente vem criando aí a tulipa, né? Eles vem criando como um símbolo de desejo. A Thales trouxe toda essa ideia também, né? E você vai sair daqui hoje levando a tulipa para Simone, tá? Uau. Ela gosta do Thales, viu? Sim. Ela compra muita coisa lá. E no verso dessa tulipa tem um versículo, Uau. que é uma pessoa que a gente ama. Quem quis escolher o versículo? André Vitor. Aí chega, foi Ele imediato. tem que fazer parte, né, amigo? Tem, ele é um querido. O André é um irmão que a vida me deu. Ontem a gente conversou muito antes né, da minha participação aqui. E ele ama muito sua vida também, ele ama muito você. E é um cara que eu gosto de honrar porque uma das pessoas mais servidoras que eu conheço na vida é o André. Ele é. O André é aquela pessoa que não tem horário. Eu sempre falo assim, cara, eu queria ter a disposição que você tem, não para as pessoas, mas a disposição que você tem de servir da forma que você faz. Pode estar dormindo na madrugada a 200 km de distância, a 1000 km de distância, ele vai dar um jeito de ir até lá você. E ele vem do nada, ele aparece aqui em Fortaleza. Do nada, ele é igual só pra precisão, ele homenagear aparece do a gente, nada. né? Faz umas surpresas pra gente. Ele é um querido. Também ele chegou aqui com umas louças da Tânia Bulhões, porque queria fazer parte aqui do podcast também. Ele é um querido. Mas ele já faz parte do podcast da vida da gente, você sabe, amigo. Ele é um queridão. Te amo, Dedé. Temos também aqui hoje com a gente a Mulher Cheirosa, 37 anos, beleza e essência. Também nossa parceira. Fizemos um episódio semana passada e fechamos uma parceria, como você fala, né, amigo? Podcast é um ecossistema fantástico. É, isso aí. E a gente já criou aí uma campanha juntas, que já saiu no ar, e as noivas estão loucas por essa campanha. E conosco também, Maison Idealize, que é essa casa de eventos que você está conhecendo hoje. Incrível aqui. Mas que você já Linda. acompanha através da rede social, você já vê como é o nosso dia a dia aqui, né? Realizando muitos casamentos, festas, 15 anos, e que a gente tem como maior missão aqui servir com amor. É princípio inegociável para a gente, né? E é isso, amigo. A gente sabe que muita gente te segue nas redes sociais, né? E que te acompanha também na sua intimidade. E que sabe esse paizão que você é pro Henry, pra Zaya. E eu te pergunto hoje, o que você aprendeu de mais poderoso para ter se tornado esse pai que você é? Eu acho que o maior aprendizado que eu tive foi sobre princípios. Eu acredito que se a Bíblia é o livro da vida e ela nos guia a ter uma vida saudável, uma vida reta, para você construir uma reputação ilibata, eu acredito que não quebrar princípios é algo acima de tudo. Porque quando você tem princípios bem estabelecidos, você determina prioridades na sua vida. Então, na minha vida, Deus, família, minha esposa, os meus filhos, eu e depois vem os negócios. E as pessoas perguntam, cara, mas como você consegue ser bem-sucedido nos negócios se os seus negócios não são a prioridade? A nossa vida não é medida pelo tempo de doação, não é medida pelo tempo de duração, é pelo tempo de doação. É o quanto você se doa naquele tempo que você tem. Então, quando eu estabeleço esses princípios e eu não quebro aquilo que está escrito à luz da Bíblia, eu tenho uma vida mais assertiva. Então, minha família é a base de tudo, né? Eu sempre falo que se eu tiver Deus e minha família e eu perder tudo, né, eu construo tudo de novo, porque a lógica de vencer já está na nossa cabeça. O nosso cérebro, nossa mente, nosso pensamento, ela é a central de criação da nossa realidade. Então, eu sei onde eu quero chegar e eu só vou parar quando der certo. Eu sou aquele cara que eu não paro enquanto não dá certo, eu não paro, eu continuo. Vou tropeçar,
né? Aquilo que a gente mais treina na vida, que é dar passos, andar, a gente mesmo assim tropeça e faz parte do processo, mas eu só paro quando dá certo. Então eu vou fazer até dar certo. E assim eu faço com minha família. Minha família não tem plano B, os meus negócios não tem plano B, o meu relacionamento com Deus não tem plano B, então tem que dar certo, porque... Sempre ali presente, né, amiga? Sempre, Simone está sempre. nos palcos, você está ali com os meninos, Sempre. né? Se fizer uma palestra, a Simone está ali com os E meninos, vice-versa, né? e o tempo que a gente tem para estar junto, a gente vai estar junto, porque família é a base, né? É o lugar isso onde a aí. gente volta. O dinheiro, ele vai comprar a melhor casa do mundo, mas ele não te garante que você vai ter um lar de verdade, né? O lar verdadeiro é aquele que tem um Messias que habita dentro daquele lar, é ter Deus como centro da nossa casa, da nossa família, né? Honrando a minha esposa, honrando os meus filhos e construindo uma vida completamente blindada através do sangue do Cordeiro, através de tudo aquilo que Deus ensina a gente a viver. Então, minha família é a coisa mais importante da minha vida, Verdade. sem dúvida. Eu sempre divido muito aqui com o time sobre o que a gente escuta muito através de você, né? Que todo mundo te segue também, a gente se comenta nas reuniões, né? E você fala muito em mentalidade, que é a mentalidade disruptiva, né? Você faz uma palestra que é incrível sobre isso. Conta pra gente o que é mentalidade disruptiva. Né? Todo mundo, de alguma forma, vamos lá, a nossa mente é a central de criação da nossa realidade. Então, eu não tenho como ter uma vida positiva se meu pensamento é permeado por coisas negativas. Então, cada um tem a vida que merece, porque cada um tem a vida que tolera. E você só tolera aquilo que você idealiza. O que eu idealizo para minha vida é uma vida de paz, de tranquilidade, com minha família, uma vida baseada nos princípios cristãos, né, aquilo que a luz da Bíblia ensina, uma vida baseada em princípios, onde eu não negocio, em valores intransferíveis, inegociáveis. Então, a mentalidade, ela tem dois caminhos. Ou você vive como uma grande maioria das pessoas, permeada por uma mentalidade escrava, que a mentalidade escrava é aquela que a pessoa adquiriu ao longo da vida, porque os nossos pais, por exemplo, não ensinaram a gente a se tornar pessoas bem-sucedidas. Por incrível que pareça. Os nossos pais, quando eles colocam a gente numa escola, dão uma boa educação, isso não significa que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Né? A educação, ela alfabetiza ali, a escola, ela alfabetiza. Mas o aprendizado é com a vida. A maior escola que existe para uma vida de uma pessoa é dentro de casa. Então, quem educa os meus filhos sou eu. A escola alfabetiza, eu educo. E como é que eu educo? Através de ensinamento de princípios, através da Bíblia, através de transformar ele em pessoas honestas, com valores, né? Transformando eles em pessoas com clareza, em propósito, sabendo quem eles são, estabelecendo a identidade deles de forma presente na vida deles, para que eles saibam quem eles são. Então, os nossos pais não ensinaram a gente a nos tornarmos bem-sucedidos. E isso eu tento ensinar aos meus filhos de todas as formas. Por quê? O que é ser bem-sucedido? Criar bons sucessores. Então imagina, meus filhos vão chegar aos 18, 19 anos, vão para o mundo, vão para a vida, vão casar, vão construir a própria família. E se eles não forem melhores do que eu e a mãe deles somos, então ali eu fracassei. Ser bem-sucedido para mim é isso, é tirar ele de uma mentalidade escrava que procrastina, uma mentalidade escrava que te traz crenças limitantes, uma mentalidade escrava que faz com que você tenha ausência de fé, uma mentalidade escrava que te transforma numa pessoa gananciosa, uma mentalidade escrava que faz você se conectar às pessoas erradas, para transformar ela em quem? Numa pessoa que assume as suas próprias broncas, uma pessoa que tem disciplina, uma pessoa que se conecta com pessoas que estão ligadas ao seu propósito, que tem a fé como um pilar essencial para a vida para poder avançar e crescer. Então, isso é a mentalidade de governo. O que mais falta hoje nas pessoas e que eu vejo que muita gente combate, é muito podcast, é muita gente falando de mentalidade, é muita gente falando sobre mudança de comportamento, hábitos, mas é isso. Que bom que tem pessoas ensinando outras pessoas a sair desse lugar de escassez, desse lugar onde parece que você está com uma tapa-olho e as pessoas não conseguem enxergar sequer um palmo à frente. Então, qual é a nossa função? A minha função, a sua função, de todo mundo que está aqui? Levar a luz do conhecimento para as pessoas, a palavra que transforma, né? Dar um direcionamento, um caminho. Uma palavra lançada sobre a vida de uma pessoa tem a capacidade de destruir ou de fazer ela alavancar. Mas essa palavra, quando ela recebe, ela só acontece se a pessoa executar isso na vida dela. Está na Bíblia, né? Isso aí. Está na Bíblia. Então, as pessoas, quando elas recebem um ensinamento, um direcionamento e elas executam, elas têm uma transformação genuína. Então, o que é a mentalidade disruptiva? É você
arrebentar com aquele ciclo vicial de um vício, onde as pessoas têm que sair daquela mentalidade onde vivem escravas e dominadas por coisas que só te levam para o fundo do poço, para sair para uma mentalidade de governo onde você se torna o governante e líder da sua própria vida. É basicamente isso. Mesmo de mentalidade. Mudança completa de mentalidade. Você é um homem de muito sucesso empresarial e um gigante em negócios, casado com a maior cantora do sertanejo. Conta pra gente como é o casamento de dois gigantes. Fiquei até emocionado aqui, me molhei todo. E assim, ó, Simone, ela é a mulher mais incrível que eu conheci na vida, né? Não é porque é minha esposa, não é porque é uma grande artista sertaneja, mas eu sempre falo que as pessoas deveriam conhecer a Simone nos bastidores. Isso é o que eu acho mais incrível nela. A Simone, o sucesso dela não é por acaso, né? Eu acredito que tudo na vida tem um propósito. E Deus já tinha dado uma palavra para Simone muito antes dela vir para Fortaleza, na época que ela veio para o Forró do Moído. Deus falou tudo que ia acontecer na nossa vida, tanto na minha vida quanto na dela. E quando a gente está posicionado no nosso propósito, tudo acontece. Porque o mundo, o homem, não tem a capacidade de destruir os planos que Deus tem para nossas vidas. A gente, quem pode destruir ou não, somos nós, através do livre-arbítrio, né? A gente pode escolher as nossas escolhas, mas Deus não te dá, você não tem o direito de escolher as consequências das suas escolhas. Então eu sei que se eu pular de um prédio de 10 andares, a minha consequência é a morte. Mas eu não sou obrigado a pular. Então eu tenho o direito de escolha. E a Simone, ela é uma das mulheres mais incríveis que existe por um motivo. Eu sei quem é a Simone nos bastidores. Eu sei a mulher que ela é, a mãe que ela é, a esposa, o caráter, a amiga. Simone não está no sucesso por acaso. A Simone, Gi, ela é incapaz de se incomodar com o sucesso de alguém. A Simone é daquela, né? Que olha para as pessoas. Ela mesmo, né? Muito natural dela. Quando você escuta, fulana disse que é sua concorrente. Para a cabeça da Simone não existe concorrência. Porque ela sabe que o lugar que ela ocupa é dela, e o lugar que a Maiara Maraíza ocupa é dela, o que a Márcia Felipe ocupa é dela, o que a Solange Almeida ocupa é dela, a Tati Guel, a Ana Castelo. Cada uma tem seu espaço. E tem espaço para todo mundo. Para todo mundo, porque, primeiro de tudo, ela é uma cantora e ela não faz todos os shows do Brasil, com mais de 5.500 municípios no Brasil, ela não vai fazer show em todo lugar sozinha. Verdade. Então, é um movimento. Quanto mais uma cresce, as outras também crescem junto. Então, que bom que todo mundo cresça, para que o movimento fortaleça. Então, Simone é daquele tipo de mulher que ela não se incomoda com o crescimento do outro. Muito pelo contrário, o que ela puder fazer para ajudar as pessoas, para poderem crescer também, isso vai muito além. E nós somos o casamento perfeito de coisas boas e de falhas um do outro. Porque eu não sei cantar, mas eu sou muito bom em empresariar. Eu tenho a minha boa habilidade é de gerir negócio. Simone já não é tão boa de gerir negócio, mas ela sabe cantar. Então, eu sou muito bom naquilo que ela não é tão boa, e ela é muito boa naquilo que eu nem sequer sei fazer. Então, isso é o complemento. O casamento ele foi feito para dar certo, não foi para dar errado. A diferença é que as pessoas enxergam indiferenças no parceiro, quando na verdade eu enxergo complemento. Significa que é tudo perfeito? Não. Nós, como casal, nós temos nossas diferenças, nossas dificuldades, os nossos processos, temos nossas discussões, brigas, divergências por pensamentos, mas ao mesmo tempo a gente sabe respeitar, que a opinião dela é tão importante quanto a minha opinião, que ela gosta de sal, eu gosto de açúcar. Existe a admiração, né? Existe totalmente. O respeito, né? O respeito acima de tudo e saber que nós somos uma só carne, que se ela tá mal, eu vou ficar mal e eu preciso estar bem o suficiente para poder tirar ela daquele lugar, da mesma forma que ela também faz assim comigo. Então, nós somos uma escada um pro outro. E desde o começo, vocês sempre se complementaram muito, né? Porque eu lembro que na época da Simone e da Simara, lá no começo, você fazia até a logística. Eu sei que você fazia a logística. Comecei fazendo a logística de show. Super bem feita, por sinal, eu sei que você fazia, né? Foi agenda já também, em algum momento, né? Eu ajudava o Robertão quando vendia show, já ganhava minha comissão. Foi quando eu comecei a montar o meu primeiro escritório, né? Que foi a Resenhando. E a Resenhando nasceu como escritório de humor para gerenciar a carreira do Carlinhos Maia, né? Depois o Tiro Lipa entrou, GK e várias outras pessoas. E se tornou depois a Non-Stop. A Non-Stop já existia, né? Depois a gente fez uma fusão, eu virei sócio da Non-Stop. Um pouco depois eu virei sócio majoritário da Non-Stop. Então, assim, se hoje eu estou aqui, primeiro pela graça de Deus, segundo porque Simone me deu uma oportunidade. Porque em 2015, quando a gente veio embora, eu comecei a me afastar dos meus negócios. E naquela época eu tinha 3 negócios, eu tinha uma empresa de locação de carros para o município, eu tinha o meu escritório de assessoria ambiental, e eu tinha outros negócios que eu tocava, e os 3 foram acabando, porque eu fui morar em Goiânia. A Simone começou a carreira dela nacional com a irmã, começou a dar certo, crescer, e pelas oportunidades, a chance dela era muito maior do que a minha. Então ela disse assim, vamos embora? Eu disse, vamos.
E Largou tudo e larguei. foi embora. Eu fui largando aos poucos. Até que chegou um momento em que eu tava sem nada lá em Goiânia, com R$ 84 numa conta. Foi nesse momento que você fez o curso de aviação? Foi um pouco depois. O curso de aviação foi uma decisão mesmo? Eu queria fazer e foi um presente da Simone. Realização pessoal ou foi realização pessoal. Eu nunca ia trabalhar com isso. Era um desejo, eu já era piloto, já era modelo, então eu tinha um desejo de me tornar piloto. E quando eu estava na pior fase da minha vida, eu lembro demais, dia 9 de setembro de 2015. 9 de setembro de 2015. Foi quando eu entrei no quarto do meu filho estava lá deitado na cama, eu fiz uma reflexão e fui pro banheiro chorar. Porque, imagina, eu não tinha assumido naquela época pra Simone que os negócios tinham... Naquele dia, assim, eu tava... Foi o ponto final de tudo. Eu perdi o meu cargo que eu tinha, eu perdi minha empresa, desfiz, fui gastando todo o ativo que eu tinha juntado a vida toda, gastei todo o dinheiro do que eu vendi e chegou, porque eu ajudava em casa sempre, no bom, no ruim, eu sempre ajudava, e chegou um momento que eu tava sem nada. E aí aquilo ali me doía muito para ter que assumir isso, assim, amor, eu tô na pior fase da minha vida, financeiramente falando, então eu preciso assumir isso para ela. E aí eu chamei ela depois e chorei muito no banheiro e eu disse assim, Senhor, eu não aceito essa situação. Por isso que eu falo que cada um só tem a vida que tolera. Então chegou no momento que eu digo assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E aí eu entro no meu quarto, tem meu filho lá, eu entrei no banheiro, chorei, saí, deitei, eu bati uma foto com meu filho. Era pra não ter te mandado essa foto, mas eu te mando pra depois botar Manda aqui. pra gente colocar aqui. Foi a foto que eu bati com meu filho, onde eu falei pra ele, ó, a partir de hoje eu mudo a realidade da nossa família. E assim foi feito. Então eu comecei a fazer a logística de show da Simone gratuitamente, dela e da irmã. Elas sabiam a hora que saía, a hora que chegava no aeroporto, quanto tempo de voo, a hora que pousava, para onde elas iam, o tempo que durava, quando elas voltavam. Então tudo isso eu comecei a desenhar e eu fui contratado por ela. Então chegou um momento que eu ganhava R$ 1.500 trabalhando com elas para fazer a logística de show. 6 meses depois, mais ou menos, eu ganhava 2.500, porque aí eu já estava cuidando de outras coisas. Um ano depois eu estava ganhando 5.000, depois eu passei a ganhar 10.000, depois eu estava ajudando o Robertão. O Robertão sempre foi o empresário de show delas, né, de agência, de tudo. E aí eu comecei a vender alguns shows para ganhar alguma comissão. Aí depois eu fui e montei meu negócio. E aí eu passei pelo meu segundo maior processo, que foi abandonar a dupla, né, largar o emprego da dupla que me trazia um certo garantia financeira mensal. Eu tinha juntado uma grana e fui empreender. E aí é onde eu tive que começar do zero tudo de novo. Então, quando eu fui para São Paulo, eu fui com esse intuito. Voltei a morar em Fortaleza 6 meses e depois eu fui morar novamente em São Paulo. E aí, naquele período, eu passei grandes... Robertão já estava lá em São Paulo? Não, o Robertão estava aqui. O Robertão tem 2 anos que mora em São Paulo, 2 anos e meio, mais ou menos. Vocês foram antes, né? A gente foi antes. A gente foi praticamente 1 ano... Não, bem antes. A gente foi 4 anos antes. Robertão, então, vocês, né, como se fosse... Robertão pai, pai, Robertão, né? assim, ó, O carinho, o respeito que ele tem. Lembra que eu te falei, o sucesso da Simone não é por acaso. E existem peças chaves nisso. Primeiro é a mão de Deus. Segundo, ela construiu uma carreira incrível ao lado da irmã, né? As duas meninas foram quem levantaram o nome do sertanejo no Brasil, né? Assim, lógico que existem as Marcianas e vários outros nomes, mas naquele momento do sertanejo universitário, onde tudo começou a crescer muito rápido, as meninas veio como dupla, elas ganharam o Brasil, depois veio a incrível Marília Mendonça, e aí veio Maiara Maraíza, Nayara Azevedo, Lauana Prado e tantos outros nomes fortes, né, no mercado sertanejo. E então essa foi a segunda ferramenta, a dupla, né? Terceiro, Robertão, porque querendo ou não, esse momento da Simone ter migrado, né, de uma dupla de mais de 30 anos de carreira, muito sucesso nacional, ao lado da irmã, encerra ali aquele ciclo e começa um novo ciclo, existiram pontos estratégicos para isso, né? O primeiro de tudo, a Simone, o talento dela acima de qualquer coisa e a vontade de crescer. O segundo ponto, desde 2020, a gente já tinha um canal pessoal, quando a gente construiu o Non-Stop para Simone, onde ela fazia os vídeos dela na internet do entretenimento, né? Era o dia a dia. Ele nasceu na pandemia, né? E foi o canal que mais cresceu em 2021 e 2022 no Brasil. Então foi um canal que a gente ia inaugurar ele com 1 milhão de inscritos, a gente inaugurou com 2, porque ele cresceu muito rápido. Hoje tem mais de 6 milhões. E tudo isso foi, inclusive, importante para quando acabou o ciclo, que ela começou o ciclo sozinha, aquele canal já estava forte o suficiente para poder também impulsionar. Dentre isso, as estratégias no meio do caminho, chamar todos os principais compositores do Brasil, fazer um camp com mais de 16 dos principais nomes. Eu mapeei todos os nomes junto com o Robertão. Quem são os principais compositores do Brasil? A gente fez um mapeamento, chamamos todo mundo, eles montaram grupos e a gente foi lá, deu direcionamento, a gente fez um estudo do que o brasileiro gostava de escutar, qual era o tipo de tema.
para a gente ser mais assertivo. Fizemos um Você cross. sempre teve naquela construção da Tudo é carreira dados, dela. tudo né? é dados. Em qualquer tipo de negócio, o que faz você se tornar assertivo são informações, dados. E a gente foi buscar quais são as músicas mais tocadas da última década. Então a gente fez um compilado de tudo isso e foi o sucesso que foi já o primeiro. Então, além disso, tem o quê? A credibilidade e o respeito que o Robertão tem. Sem dúvida nenhuma, o Robertão, o recado para você, Robertão, se tem algo que a gente é muito grato na vida, pelo que você ajudou a construir, ajuda até hoje a construir através de uma reputação completamente libata, uma pessoa de respeito, eu lhe digo, sem dúvida nenhuma, você é um dos caras mais respeitados do meio do entretenimento no Brasil. E a Simone está onde está porque tem o seu dedo, tem o seu nome, tem o peso da sua credibilidade. Eu falo que se 10%, isso é raro, tá? Se 10% dos empresários de entretenimento no Brasil tivesse a reputação, a credibilidade, né, a honestidade que o Robertão tem, no meio do entretenimento seria completamente diferente do que acontece muitas vezes nos bastidores. E essa relação também, né, de sociedade, Sim. com toda admiração, amizade e lealdade, né, também com a cara. O Robertão teve alguns comportamentos que mostravam que ele era leal, né? Quando ele decidiu sair de um negócio, porque viam as meninas na época não estavam felizes, e aí depois chamou, e aí ficou junto de novo. Então, você vê, o Robertão tá com a Simone há 23 anos. Eu tô com a Simone há 12, vou fazer 13. Ou seja, ele entrou na vida dela praticamente 10 anos antes de mim. Verdade. Então o Robertão é como um pai acima de qualquer coisa, entendeu? É o cara... É perceptível esse carinho dela por ele. E lá em São Paulo eu falo pra eles, né? Lá em São Paulo vocês. a gente se junta lá, eu digo assim, cara, a gente só tem nós. Né? Aqui tem minha família, tem a do Caio, tem a da Simária, tem a do Robertão. Então, assim, a gente tem que estar unido, junto sempre, porque só tem nós, só tem aqui. É nós contra o universo, né? Nós contra o mundo. E quando eu falo contra, não é contra as pessoas. Mas, assim, o que a gente precisar, nós somos um apoio um pro outro. Então, o Robertão tem essa importância fundamental, assim como o Caio também, o irmão da Simone, que está no projeto desde a época da dupla, que tem a super importância dele também, né, como um cara de confiança da Simone, o cara que está lá sempre olhando por ela, e com todo o time. Então, assim, o sucesso da Simone e o meu sucesso empresarial é porque eu gostaria que 10% também dos artistas tivessem a forma que a Simone tem de trabalhar, a forma dela que tem de se comportar, porque é impressionante, cara. A Simone é muito doce, é muito meiga, é muito honesta, né? Quando a gente lançou o primeiro DVD dela, que foi o Cintilante, eu lembro que quando o Erro Gostoso entrou no top 200 do Spotify, nós choramos dentro do meu quarto, comemorando, o Robertão chorando em casa, todo mundo emocionado demais, Simone. E aí depois entrou no top 180 e top 150 e cada dia era um tijolo que a gente ia construindo. E chegou um momento que entrou no top 100 e no top 50 e aí foi choro atrás de choro e através de muita estratégia, desenhando tudo direitinho, chegou no top 10. Quando chegou na música 10ª mais tocada do Brasil dentro do Spotify, e aí Simone chorando muito, eu disse assim, agora nós vamos para as cabeças. Aí ela olhou para mim e disse assim, amor, eu já sou top 1. Eu disse, não, nós vamos pro top 1. Ela disse, eu já sou. Até há 6 meses atrás eu não tinha nem carreira mais. Então eu comecei do zero, tá entre os 10 mais tocados do Brasil, para mim já tá em primeiro lugar. E aquilo ali foi uma lição muito grande. Porque qualquer outra pessoa pensaria com... Eu sou aquele cara ambicioso, eu gosto de ir para cima, pra né? Alguns ambição, para outros ego, né? Ego, vaidade. Para ela não, para ela assim, ó, eu já conquistei, eu nunca estive aqui, então para mim já é o primeiro lugar. Que acontece muito também, né? Na indústria da música, a gente sabe. Então se a realização ser dela mesmo, dela mesmo, exatamente. Então, é o fiasco de qualquer artista, é o ego, né? O ego e a vaidade. Porque o excesso do ego e a vaidade te geram um orgulho. A vaidade ela é importante desde que ela não ultrapasse o ego. Quando o ego começa a ficar muito inflamado, o orgulho ele se transforma em orgulho. O que é o problema do orgulho? O orgulho é um veneno que você toma achando que está matando o outro, quando na verdade quem está morrendo é você. Verdade. Se tornar alguém orgulhoso para outra pessoa, só mata você, não mata outra pessoa. Principalmente quando você começa a ignorar quem é orgulhoso demais. Então, você nunca vai ver um orgulhoso bem-sucedido, um orgulhoso feliz, um orgulhoso em paz. Não. Muito pelo contrário, você vai ver alguém que é completamente frustrado, provando do seu próprio veneno e vivendo a amargura do seu próprio veneno. Então,
Uma coisa que eu poderia falar para o mercado do entretenimento, para a música, não existe concorrência, todo mundo se ajuda, o mercado fortalece quando todo mundo está forte. Todo mundo tá forte. Então, não existe a concorrência, não existe ter que derrubar o outro para você poder estar bem, muito pelo contrário, um cresce e puxa todo mundo. Até assim porque que funciona. é um mercado também que passa pela sazonalidade, Sim. a gente sabe, né? Então, quando o momento é bom para um, é bom para todos, né? Quando passa todo mundo junto hoje... também. Você vai ver a época da pandemia, é uma coisa que todo mundo sentiu junto, Sim. né? Então, quando tem um momento bom também, tá todo mundo ali, como e, São João. E assim, ó, pensa comigo, você nunca pode achar que você é a melhor pessoa do mundo. A gente vive num mundo, num planeta onde tem mais de 7 bilhões de pessoas. Então sempre vai ter alguém que é mais bonito que você, sempre vai ter alguém que é mais rico que você, sempre vai ter alguém que é mais legal que você, sempre vai ter alguém que seja mais honesto que você, sempre tem alguém que vai ter mais talento, habilidade, que vai ser mais amoroso, mais admirado, sempre tem alguém que vai ter algo além de você. Então você não é o melhor no que você faz, você é o melhor para você daquilo que você faz. Mas sempre vai ter alguém. Então, o que a gente precisa entender é que num mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, você só é uma peça no meio de tantas. Então, saiba da sua importância, quem você é através da sua identidade. E isso vai trazer valor para a sua vida. Não tentar derrubar os outros. Porque quem é pequeno, quem é grande sabe o que é pequeno, por isso cresce. E quem é pequeno acha que é grande. E para crescer, através do ego e da vaidade, começa a puxar os outros para baixo. É isso aí. E aí vem um grande penhasco. O ego e a vaidade destrói a vida de qualquer artista ou de qualquer pessoa na vida. E entenda, o sucesso chega uma hora que ele passa e faz parte do processo da vida das pessoas, em qualquer área da vida. Né? A Magazine Luiza já foi a maior empresa de varejo do Brasil. Né? Qualquer outro negócio, a Simone, a maior artista, amanhã vem outra artista e vai pegar o lugar dela. E tá tudo certo, né? A nossa vida é isso, são ciclos. Eu acho que faz parte, tem que ter mesmo, tem que ter aquele que tá lá em cima, ter o melhor, que é pra quê? Pra desafiar a gente. A gente querer ser melhor, a gente sair da zona de conforto, né? Porque você imagina se a gente tá só lá em primeiro lugar e não chega um concorrente. Sim. Eu mesmo já li, teve um livro que eu li que falava exatamente isso, que ele precisou que chegasse alguém para dar uma mexida nele. Você sabe que o inimigo, ele é necessário na nossa vida, né? As duas pessoas que mais me perseguiram na vida foram as pessoas que mais me tiraram da minha zona de conforto e fizeram com que eu construísse tudo que eu construí hoje. Então, eu sou movido a desconforto. Eu gosto de desconforto. É lógico que ninguém se sente bem sendo atacado ou sendo perseguido, mas aquilo ali te tira de um lugar e faz nascer um leão. Imagina, você está aqui bem, todos os seus negócios, seus projetos, tudo andando bem. Mas se alguém abrir aqui na tua frente, você vai dizer assim, agora eu vou trabalhar mais. Não para poder destruir o outro, mas para mostrar o seu valor. Entendeu? Então é isso que a gente faz. A gente se dedica muito para ser melhor para a gente naquilo que a gente faz. Sabendo que também tem outras pessoas boas e que o importante é todo mundo pode estar bem. Na sua individualidade, na sua particularidade, sem precisar atrapalhar os outros, sem precisar desejar que outros se destruam para que você cresça, porque é um pensamento muito medíocre, muito pequeno, quando você acha que o seu concorrente precisa ser destruído para que você cresça. Imagina, você vai fazer uma prova de vestibular. Quem é seu concorrente? Só você. Você precisa acertar a quantidade máxima de perguntas ali e dar as respostas certas. Só a gente estuda você, porque você... ninguém pode estudar pela gente. Exato, não é alguém que vai tomar teu lápis e fazer você marcar errado não, entendeu? Então você não dá para fazer isso. Então cada um tem seu espaço, isso é o mais importante de tudo. Todo mundo pode crescer. Para você que deseja que alguém cresça, se destrua, para que você cresça, isso é um pensamento no mínimo muito medíocre, muito vago. É um pensamento muito raso. Quando um está bem, todos estão bem. Então, que a gente possa torcer que o mercado cresça de entretenimento, de empreendedorismo, seja em qualquer área da vida, que a gente possa ser uma escada para outras pessoas também crescer. Porque quando um está bom, quando um está bem, todo mundo está. Tá bem, é isso aí. Amiga, a Non-Stop, ela descobre talento, exponencializa a carreira de quem entra lá, não é isso? Uhum. E o Tiru, eu sei que ele faz parte da sua vida e dessa trajetória aí, da vida pessoal, negócios de vocês, né? Inclusive, ele está aqui no Beach Park agora com o circo. Eu fui lá assistir. Nordestinamente, a gente estava lá, incrível, né? E eu digo assim, posso assistir 10 espetáculos. Cada um é uma emoção diferente, né? Inclusive, ele passou 30 dias aqui ensaiando, saiu, aquela alegria, né? Fez maior falta. Hoje a gente vai estar todo mundo lá, chegar de surpresa o time aqui do Maison. Você acredita que o Henry assistiu naquele dia e já quer assistir de novo? Acredito. Eu vou lá ficar assistindo toda hora. Aquele fechamento ali das meninas que emociona, né? Como essa relação de vocês, assim, que já vem desde aqui, né? De amizade, negócios, e hoje lá na Non-Stop. Você sabe como é que eu conheci o Tiru? O Tiru, Simone Simaria fez uma
uma confraternização de final de ano lá, acho que foi lá na Maraponga. Foi num espaço lá de eventos da Maraponga, eu não lembro onde foi, mas foi lá no espaço de eventos. E o Tiro foi chamado para fazer um show. E lá eu conheci ele pela primeira vez. Aí eu tô morando lá em Alphaville, no Alphaville Eusébio, e um dia ele passa lá. E aí eu vi que ele tava querendo comprar um terreno. E aí a gente ficou conversando lá, 10 horas da noite. Ele foi para uma oração lá, que eu lembro agora, e depois a gente ficou conversando. E aí o Tiro disse assim, cara, tô fazendo negócio nesse terreno. E era na época das vacas magras, né? Não tinha dinheiro para comprar o terreno direito. Ele, cara, tô comprando esse terreno, mas, cara, como é que eu vou construir essa casa? Eu preciso vender minha casa lá da Zé Bastos, que eu conheci também lá. Eu preciso vender para comprar, para construir minha casa aqui, cara, mas eu não vou conseguir. Eu disse, cara, você vai ver, Tiro. Eu lembro demais disso, Gi. Eu falei para ele assim, você vai construir a casa e você não vai ficar devendo um centavo. Você vai pagar toda ela à vista. E aí, depois de lá, a gente foi até lá em casa, ficou conversando um pouco. E assim foi. Ele construiu a casa dele toda à vista e se transformou no cara que ele se transformou. Hoje eu falo assim, que o Tiro, ele tem algo diferente de todo mundo. O Tiro, ele não tem preguiça para trabalhar. Se você der qualquer missão para ele, ele vai fazer o que for necessário. Né? Ele é um cara que batalha pela família, é um cara que eu amo demais de coração, que eu tenho muita gratidão. Né? Se eu sou quem eu sou, eu devo também a ele, com certeza absoluta, pela amizade dele, pela irmandade dele, pelos negócios, é meu sócio, né? É um artista, é meu sócio. É um cara que eu amo demais a família dele, a Estefânia, a Lulu, a Lala. Também, eu sou muito grato pela amizade deles e falo que eu desconheço um artista no Brasil a ter a disposição e a capacidade de trabalhar como Tiro Lipa. Ninguém tem. Aqui, não é à toa que se tornou o maior canal de palhaço do mundo, é o maior palhaço do mundo, né? É um dos maiores humoristas do Brasil. É o cara que ensinou o Whindersson a contar piada, a fazer show. O Whindersson tinha vergonha de subir num palco, foi o cara que deu todo o direcionamento para ele, né? Então, assim, ele é um cara incrível, a gente ama demais. Agora vai ser meu vizinho lá em São Paulo de vez, que comprou um terreno do lado de casa e vai começar a construir. Ele tava namorando pra ser teu vizinho mesmo. Tava. E ele construiu o circo lá em São Paulo, que foi um sucesso. Construiu agora o Nordestinamente, que a gente assistiu semana passada. A gente chorou muito, lindo. Eu, Simone, todo mundo chorando, porque é muito emocionante. O Tiro faz com muito amor, muita dedicação. E ele tem uma mulher incrível ao lado dele, que é a Estefânia, que é a base de tudo, né? Amo também. Eu sempre dizia pra ele, quando eles brigavam de alguma forma, né? Ele chegava pra mim e ele disse, cara, não sei o que. Eu disse, meu amiguinho, deixa eu te dizer uma coisa. Sai de casa e larga essa mulher pra tu ver como no outro dia tu tá na roça. E assim, ele disse, cara, tem uma coisa que eu nunca vou fazer na minha vida é largar minha família. Ele sempre teve a família como um pilar de prioridade na vida dele, Deus. E assim como todo ser humano também passa pelas dificuldades, pelos processos. Mas o Tiro, ele é um menino no coração, um coração de menino com um corpo de homem. O Tiro é um moleque, eu sempre falo. Ninguém sabe quem ele realmente é. Até conhecer, e todo mundo pergunta, cara, ele é desse jeito mesmo? Eu disse assim, cara, ele não é um personagem. Ou se aquilo ali for um personagem, ele vive 24 horas no personagem. Porque ele assina a tela, ele assina o palco, ele assina os bastidores, ele brinca o tempo todo. Mas esse é o Tiro que a gente ama e eu sou apaixonado. Tiro, te amo, Estefânia, Lala, Lulu, todo mundo. Eu sou muito grato a você, a todo mundo aí da sua casa. Porque se eu sou quem eu sou também hoje, vocês fazem parte disso aí, com certeza. É verdade. Amo também, viu? Beijos. Amigo, você tem um filho incrível para a descoberta de grandes talentos, né? O Carlinhos Maia também foi né? Um talento incrível que o Brasil inteiro ainda não conhecia. Até que depois vocês se uniram, não foi isso? Sim. Conta pra gente como é esse teu filho aí, para artista, para talento. Você sabe que eu acho que é muito de percepção, né? A gente olha, você não tem como dizer se a pessoa vai ser um talento ou não. Graças a Deus, todo mundo que a gente tocou a mão foram pessoas que cresceram. A Non-Stop, ela não faz milagre, o Kaká não faz milagre. Nós sabemos pegar um diamante e a gente lapida ele para ele ter muito mais valor. Esse é o nosso grande objetivo. E o Carlinhos, por exemplo, quando o Carlinhos já era muito famoso no Facebook, já tinha 20 milhões de pessoas no Facebook, e ele era pouco conhecido ainda no Instagram. E a Simone assistia ele todos os dias. Então Simone disse assim, amor, olha esse menino. Só que eu não queria assistir ele. Por quê? Porque Simone assistia ele de madrugada. Simone acordava de madrugada para ir no banheiro fazer xixi, acordava, ficava assistindo e me acordava. E no outro dia eu tinha que ir pro escritório cedo. E aí ela pegava, ficava assistindo e chegou uma hora que eu peguei raiva daquilo. E aí, nossa, eu peguei um nojo do Carlinhos. Eu disse, eu não vou assistir esse cara. E aí foi quando a gente pegou, comecei a assistir ele, ela mandou um direct, eu conheci, comecei a empresariar ele. E a gente foi tendo esse feeling através da convivência mesmo. Né? Como eu te falo, a gente sempre teve um faro para as pessoas que a gente vê na rampa de crescimento.
Né? Porque é muito fácil você pegar uma pessoa que já está no sucesso e fazer ela ter mais sucesso. Mas boa parte das pessoas que a gente começou, né, o Tiro Lipa, ele fazia um sucesso no Nordeste, mas não era o Tiro Lipa que ele é hoje. O Whindersson fazia um sucesso, mas não é o Whindersson de hoje. Né? E tantos outros que a gente teve, Patrícia Ramos, GK, Willow Watts, Laura Brito, Camila Pudim e tantos outros Que grandes é isso nomes. que a Non-Stop Dave faz, Leonardo. Né? Que é o 360 e cuida da carreira de ponta Gerencia a ponta do 360, artista, exatamente. Então, esse feeling eu acho que a gente vai adquirindo com o tempo, é a experiência da vida mesmo, né? Se eu chegar para você e te pergunto, quanto tempo você tem aqui já, o buffet? 3 anos. 3 anos. O buffet hoje é completamente diferente do que 3 anos atrás. Por quê? Porque você vai aprendendo com os processos, você vai vendo o que funciona, o que não funciona, você vai vendo o que traz resultado e o que não traz, você enxuga, você investe mais naquilo e diminui o investimento em outra coisa. Vai entendendo o que as pessoas buscam quando vão atrás de um buffet. Né? O buffet é um lugar que idealiza sonhos e realidades para as pessoas. E a gente quer inovar, quer sair na frente também. Exatamente. Né? Então esse feeling você vai conquistando com o tempo, é processo, é habitual. A Non-Stop você assumiu como CEO já tem uns 2 anos. 2 anos. Vai fazer 2 anos agora que eu assumi como CEO. Em dezembro agora já fazem 2 anos que eu estou lá. O que você vê assim que você acrescentou de projetos, com sua liderança? O que você vê que você... Eu acho que o grande ponto de qualquer diferente? negócio, que você acabou de falar, liderança. Né? Toda empresa precisa ter um líder, uma cara. Por que a CIMED está se tornando uma das maiores do Brasil? Ela não é a que mais vende ainda hoje, mas ela que mais cresce. Por quê? Porque ela tem um líder. Tem a imagem do João Adib e da Carla, os dois juntos, irmãos, onde eles trazem, né, uma credibilidade assim, ó, eu testifico isso aqui, eu sou o cara por trás desse negócio, eu sou a mulher por trás desse negócio. Então a Non-Stop, durante muito tempo, ela foi uma empresa de artistas. Hoje a Non-Stop ela é maior do que os artistas, porque o nome dela ficou muito grande no mercado. Ela não é mais só a Non-Stop do Whindersson, ou do Tiru, ou da GK, ou da Simone. Ela é uma empresa de influenciadores. Então eu sempre falava assim, a gente nunca pode ficar refém dos artistas, em algum momento, ser maior do que a empresa. Porque é igual, imagina o seguinte, tu tem uma empresa farmacêutica, como a CIMED. No dia que a CIMED tiver 80% do faturamento dela em cima de um produto, o risco dela é muito alto. Aquele produto, no dia que ele não existir, quebra o negócio. Que é um risco concentrado, né? Concentrado. Da mesma forma, no mercado de entretenimento ou qualquer outro negócio, a gente precisa ter diversificação, né, principalmente em cima do faturamento, para que o negócio cresça. Então, a Non-Stop ela cresceu quando ela começou a diversificar. Então, ela deixou de ser uma agência de um artista para ser uma agência de negócios. E isso fez com que ela se tornasse. Então, eu acho que uma das coisas que eu agreguei muito, assim como todos os colaboradores, os outros sócios, as pessoas que agregam muito à empresa, é a questão da liderança. A gente escuta muito sobre isso. Nossos colaboradores, eles têm prazer em trabalhar conosco, sempre por conta de uma presença de líder, pelo tratamento que eles têm, pela forma que eles são conduzidos. Então, eu acho que tudo isso faz total diferença no negócio. É a Nãozinha. A Nãozinha. Às vezes que eu vou lá, eu percebo esse carinho do time Todo mundo tem, contigo. todo mundo ama. No carnaval, todo mundo estava fantasiado. Você também estava fantasiado. O clima é super divertido. Eu saio dali contagiada. A Non-Stop, ela é a extensão da casa das pessoas, né? Então, você pode até sair triste de casa, mas quando chega lá, você é acolhido. São as pessoas que vão te ouvir, vão te acolher, vão ser um apoio. Teve uma funcionária nossa que ela perdeu o pai há alguns meses atrás. E ela, no dia do aniversário dela, tinha alguns meses já que ele tinha morrido, falecido, e ela chorou dizendo que o maior apoio que ela teve foi na empresa. Pra você ver, ela tem a família dela, os irmãos, todo mundo, mas ela falou que o maior apoio foi quando ela chegava na empresa. E era o momento de paz dela, porque todo mundo acolhia ela, todo mundo abraçava, dava apoio, força. Então, eu sempre falo, a Non-Stop, ela precisa ser uma extensão da casa das pessoas, onde elas precisam ir com prazer, ter prazer de estar lá. E é isso que a gente faz. Vai ter pessoas que não vão se agradar, vai ter, porque negócio é cultura. Nós temos uma cultura. Quem não se adaptar à cultura vai vazar e vai vir outra pessoa que vai se adaptar àquele tipo de cultura. E isso faz parte de qualquer negócio. E tem que ter cultura, né? Tem que enraizar, sempre tem que ser. Até Sempre. para você crescer, tem que ter Lógico. a base. E essa base é exatamente isso, né? Eu respeito, por Política, exemplo, quem acredita ou não em Deus. Mas eu chego lá e falo, ó, o meu negócio, a minha empresa, o sócio majoritário é Deus. Então, seja bem-vindo sabendo que quem manda aqui é Deus. Então, se você acredita ou não, é questão de tempo, mas essa é a nossa cultura. É uma cultura cristã, é uma cultura de valores. A gente abriu mão de muitos projetos para não participar, que não condiziam com nossos valores. Então, não vou citar aqui para não gerar nenhum tipo de polêmica, mas muitas vezes a gente perdeu o artista por não apoiar alguns eventos, alguns tipos de projeto, que é totalmente contra aquilo que a gente acreditava. E isso fazia com que eles, por exemplo, querem sair da empresa. Pode ir embora. Você nem vai ser o primeiro que vai sair
e nem vai ser o último. E a vida é isso, a vida é ciclos, né? Vão entrar gente, vai sair gente, vai entrar colaborador, sai colaborador, vai entrar artista, sai artista e o mundo gira assim. E essa liderança também, eu acho que é o que faz muito a empresa crescer, né? O que faz o funcionário estar ali, vestir a camisa, né? Sim. Aqui, por exemplo, aqui no Maison, acaba que a gente vive ali, entende o sonho de cada um. E eu sempre digo assim, ó, não quero crescer sozinha, eu quero que seja crescimento para todos, porque a gente passa a querer saber o sonho do outro e construir juntos, né? Eu acho que está muito também, caminha muito junto numa boa liderança, né? Totalmente. O líder, ele é a cara do negócio. O líder é aquele que toma as decisões que muitas vezes vai desagradar quem é liderado, mas a gente sabe que, por exemplo, ser líder é difícil, ser liderado também é. O líder, ele toma decisões que precisa arcar com as consequências dela, seja positiva ou negativa. O liderado, ele precisa aceitar decisões de um líder que muitas vezes ele não concorda, mas ele precisa confiar. Então, o líder é a base da confiança de um negócio, é o cara que direciona. Não é o cara só que toca, é o cara que dá o direcionamento para outras pessoas tocarem. E ele precisa confiar no time que ele tem. O verdadeiro líder é aquele que senta numa mesa e ele sabe que ele nunca sabe o suficiente ao ponto de não poder escutar a opinião de outras pessoas, por mais que o nível hierárquico delas seja abaixo do dele. Esse é o verdadeiro líder. Quer ver quem é um líder de verdade? Veja como o líder entra na empresa e como ele cumprimenta da secretária ao presidente do grupo. Esse é o verdadeiro líder. Quando ele faz distinção disso, ele não me representa como líder. Mas quando o cara trata de forma igualitária, ele é o verdadeiro líder. É o cara que enxerga um talento, eu enxergo a Giz como um talento, e eu não vou querer destruir o seu talento achando que você pode um dia tomar o meu lugar. Porque o verdadeiro líder, ele não faz seguidores, ele faz novos líderes. Ele transforma pessoas em novos liderados. Esse é o verdadeiro líder. É verdade. Amigo, qual é a tua visão sobre o sertanejo e o forró? Esses dois gêneros, para você, ele está na mesma linha em termos de mercado, força, alcance? Hoje são os dois maiores segmentos, né, musicais do Brasil, sem dúvida alguma. O forró cresceu demais. O forró dominou o Brasil, né, há 15 anos atrás. Né, a gente teve grandes bandas, Calcinha Preta, Aviões de Forró, Garota Safada. E principalmente no Nordeste, o forró comandava muito. Né? Eu escutava Painel de Controle, Forró Real, Ferro na Boneca, Gatinha Manhosa, Limão com Mel, Aviões de Forró, Garota Safada, Língua de Cobra, Noda de Caju, Painel de Controle, Capital Inicial, não, Capital do Sol, Márcia Felipe, Filipão e Forró Moral, tinha Tony Guerra do Forró Sacode, tinha Romi Mata. Então, assim, tantas outras bandas, desculpa se eu não lembrei de alguma, mas Solange Almeida, que também era do Avião de Forró, né? Tati Guel, Nildinha, a Laninha Show, muita gente. Laninha. Se eu for falar aqui, é muito nome. E assim, o forró dominava, né, o cenário do Nordeste. E em algum momento ali, principalmente com o Wesley, onde ele dominou o cenário nacional, né? Ele foi ali um grande artista que se tornou o maior artista do Brasil em determinada fase da vida com o forró. Verdade. E depois o sertanejo veio já muito forte, crescendo, o sertanejo universitário, depois se transformou nesse sertanejo mais tradicional hoje, e veio crescendo e se tornando a preferência musical, né, do brasileiro. E hoje, mais do que nunca, o forró, depois veio com um pouco de piseiro, e uma mistura de ritmos, se tornou muito forte também nacionalmente. Porque o que você não via antigamente, que era a cultura do forró entrar no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, hoje já entra. Hoje você vai ver grandes festivais onde eles já estão tocando. Por exemplo, Jaguariúna, se eu não me engano, vai ter Natanzinho Lima. Né? Independente do Wesley, mais outras bandas. O Xande Avião, que já toca também no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Né? Márcio Phillips também já fez shows, né, com todos eles e continua fazendo shows. Esse dia no CTN, por mais que seja um lugar de concentração nordestina, mas é dentro de São Paulo. Então já teve Mário Fernandes lá, Natan, Léo Foguete, que também está entrando em vários lugares. Então eu acho que o forró está ganhando um espaço muito grande. A gente só tem que ter um certo cuidado, e não sim o forró, mas as pessoas que estão por trás do forró, assim como do sertanejo também, porque o que eu falo, o que destrói qualquer negócio é a disputa, né? Chegou um momento que o forró no Ceará era muito forte, no Nordeste era muito forte, e essa força foi se perdendo quando começou guerras de disputa, quem era mais forte, quem não era mais forte, isso ou aquilo, e acabou dando espaço, por exemplo, para o próprio sertanejo ocupar esse lugar durante muito tempo, né? Então eu acho que o que cresceu o forró de novo foi a união.
As pessoas se uniram novamente, mistura de festivais, um apoiando o outro. O cara do escritório A não tem mais besteira com o escritório B, nem o escritório C, todo mundo fazendo evento junto, fazendo uma mistura. Foi isso também, por exemplo, que enfraqueceu escritórios do sertanejo. Existia workshop, existia audio mix e todo o resto. E existia uma guerra. Então ninguém dá workshop, trabalha com audio mix e vice-versa. E hoje todo mundo está tocando junto. E aí fortaleceu de novo o segmento. Então eu vejo hoje com os dois principais estilos musicais do Brasil, né, existe uma importância muito grande, tanto no sertanejo quanto no forró. E a união disso faz com que cada vez mais se fortaleça e a gente consegue ter um mercado de entretenimento cada vez mais forte. Inclusive o Rodstar até criou uma label agora, que é o Forró e Mulher. Eu vi o... Tá vindo com tudo aí também, que é exatamente para resgatar isso, trazer essa união das mulheres, né? Representar também, as mulheres representarem aí o forró. E precisa agora, disso. Augusto, precisa. Se você for ver hoje, no Brasil, até parabéns, Rod, pela iniciativa, porque no Brasil hoje não existe um grande festival mais, por exemplo, como as patroas existiam, que eram mulheres que faziam, né? Então fazer isso com o forró, principalmente aqui no Nordeste, né, que o forró é muito forte, o forró é muito vivo, muito ativo. Verdade. Eu venho pra cá, por exemplo, eu não escuto sertanejo. No meu carro em São Paulo mesmo, dentro, eu boto forró das antigas e vou escutando todas as músicas que eu gosto. Né, eu adorei ver o Limão com Mel, por exemplo, fez um DVD meio que como se fosse um acústico, não um acústico, mas um dentro de uma casa de show, e trouxe várias participações, né, trouxe Tati Guel, trouxe Yara Tchê e tantas outras pessoas que eu sempre ouvi a vida toda. E eu acho que fazer um evento onde concentra as mulheres com grandes nomes do forró, isso aí é reviver muitas coisas que você viveu, é nostálgico, é uma delícia. Então, eu acho super válido, eu acho que tem espaço demais para isso. E que criem novos festivais, né? É isso que fortalece o mercado. Cada vez mais ter festivais com grandes nomes e dando oportunidade também às pessoas que estão começando. Eu acho que esse é um grande ponto importante. A gente fortalecer o mercado, dando a oportunidade também para quem está começando. Amigo, na sua visão, quando é que você disse que um artista está pronto? Quando ele está pronto? Para o sucesso. Olha, né? eu acho que ninguém está pronto para o sucesso. Nenhum artista. Ele está preparado para acessar o sucesso. Ele vai amadurecendo ao longo do tempo. Porque ter sucesso e dinheiro de forma repentina é algo que deslumbra a cabeça de qualquer pessoa. Então, o artista está pronto para o sucesso quando ele passa por um processo onde ele não passa a escutar mais as pessoas que ficam falando tudo que ele quer escutar. Esse é o grande ponto. O artista que gosta, isso aí serve para qualquer pessoa, o artista que gosta de escutar aquilo que ele somente quer ouvir, ele não está pronto para o sucesso. É uma pessoa que está preparada para o fundo do poço. Porque pessoas que te criticam em mão na intenção de ver você crescer, elas vão te falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Mas as pessoas que querem ver o teu mal, elas começam a concordar até com os teus erros. Então, o artista ele vai percebendo quem realmente está na caminhada do propósito dele, quem quer ver o crescimento dele, é aquele que, põe o pezinho no chão, seu ego, sua vaidade está muito inflamada. Né? Eu não vou tocar quem foi, falar o nome da pessoa, mas ontem eu fui fazer uma palestra em Patos, na Paraíba, e lá pousou 3 aviões lá junto comigo. E um desses artistas que pousou, eu não estava lá. Assim que eu cheguei, ele tinha acabado de passar, né? Uma mulher estava dizendo, eu vou expor esse cara, não sei o quê, porque ele passou aqui e não bateu foto com ninguém, todo mundo esperando. Devia ter, sei lá, 10 pessoas lá. E o meu piloto falou assim, cara, ele passou dizendo assim, eu não vou bater foto com ninguém. E entrou no carro e foi embora. Então, esse tipo de atitude acaba fazendo com que, de alguma forma, mostre que a pessoa não está preparada ainda para aquilo, sabe? Porque se a pessoa que não está numa boa fase está dessa forma, na hora que ela atingir o sucesso, e eu entendo que existem momentos e momentos, as pessoas precisam entender o seguinte, o artista ele é um ser humano. O artista tem momentos em que ele vai querer bater foto, tem hora que ele não tá tão afim de bater foto e tá tudo certo. Ele precisa estar em cima de um palco, tratar todo mundo bem e fazer o trabalho dele. Mas vai ter dia que ele não tá legal, porque ele é um ser humano, vai ter dia que ele tá triste, exatamente. Ele tá com um problema ali, tá fazendo aquele show com aquele problema na cabeça, né? Simone, quantas vezes não fez show com grávida, doente, com buchão, descia do palco, ia lá pro camarim, vomitava sangue, porque já tava no excesso ali do cansaço, depois limpava a boca e ia bater foto com os fãs, foto com as pessoas e voltava para fazer show. Então, assim, as pessoas não veem o bastidor disso tudo, né? O que é que elas passam. Mas eu acho que o profissionalismo... Né? É empatia. Então, você tem que analisar, né? Quem que a pessoa é de verdade. Tem dias que a pessoa não tá afim, cara, e tá tudo certo. Eu acho que as pessoas têm que aprender a respeitar o momento das outras, né? Vai ter dia que o artista tá sorrindo e tem dia que ele não tá afim de sorrir, ele tá afim de chorar, ele tá afim de ficar triste, ele tá com raiva de alguma coisa em algum momento, ele não vai descontar ninguém, óbvio. Mas ele tá simplesmente afim de ficar calado, tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que saber aprender com isso. Mas
o sucesso, você só está preparado para o sucesso quando você passa pelo processo. E aí você aprende a lidar com ele. Você nunca vai estar preparado, mas você aprende a lidar com ele. E tem que estar preparado até em outras áreas, né? Como, por exemplo, a gente vê hoje que a música, ela é um setor que é um dos mais lucrativos. Sim. Se a gente for colocar a indústria, o comércio, até o próprio serviço, a música ela é extremamente lucrativa. Hoje, você vê, o entretenimento, o dono de uma banda, se ele fizer muito bem feito os cálculos, ele tem uma lucratividade de pelo menos 58%. Pelo menos é isso. muito alto em relação aos outros setores, né? E aí, se não tiver preparado, o artista desse, às vezes, muito novo, tem artista estourando muito novo aí, e sem esse preparo, o que acontece? Vai, já compra um jatinho, ou então já compra um carro, e nem está preparado para viver até a sazonalidade da música. Sim. Você sabe que uma vez eu participei do Café com o Ferri, aí o Ferri me perguntou assim, cara, eu já vi muito amigo meu que tinha grana, dinheiro, né, quebrar porque comprava o jatinho, e assim, o jatinho, e viralizou porque eu falei que, por exemplo, a gente tem, e a gente não, por exemplo, usa para o conforto, óbvio, mas a gente faz a conta. Até viu a mina criticando, essa é a diferença do bilionário para o milionário. O milionário, ele faz conta, o bilionário não tá nem aí. Muito pelo contrário. Quando a gente faz a conta, é uma questão de uma lógica, né? É o que eu falo, é a vaidade. É a vaidade. Então, assim, um avião, ele é um bem de consumo, ele não é um investimento. Ele é um bem de consumo. Com um custo altíssimo. Com um custo altíssimo. Então, assim, ele é um filho que vai te dar altas despesas. Porque o custo de aquisição, ele é alto, mas ele não é o principal, é o custo de operação que é alto. Então, para você ter um avião, ele precisa representar isso aqui dentro do seu faturamento. Porque senão você vai trabalhar a vida toda para andar de avião. Para andar de avião. E aí você vai terminar, e acontece muito isso com vários artistas. Acaba a carreira, passa aquele momento, em vez de você aproveitar toda aquela grana, todo aquele dinheiro que você está gerando ali através do seu trabalho, né, da sua força de trabalho, você jogou tudo dentro de um avião. Por quê? Por pura vaidade, para mostrar para todo mundo que você está andando de avião. Então, você vê, as minas tiveram avião, depois venderam, ficaram um tempo sem avião, alguns anos. Depois a gente foi agora e comprou um avião. E aí o avião ele é estritamente para o trabalho. A gente está em São Paulo, vem passar um final de semana aqui em Fortaleza, eu venho de voo comercial. Eu não vou gastar 250 mil para vir no avião, 250 mil para vir no avião particular, que eu vou pagar 6 mil de passagem aérea. Agora sim, vai ter shows no Nordeste e existe uma logística para isso, aí a gente inclui isso aqui, a gente pega, faz todo um trecho e vende avião particular. Mas vir por pura vaidade, para mostrar para os outros quem a gente é, porque eu sempre falo a questão da ostentação, né? O que é ostentar? Vem do latim ostentare, é deixar visível aos olhos, é a intenção que você tem por trás daquilo que você mostra. Então, assim, o que é ostentação? Uma coisa é um estilo de vida. Uma coisa é um João Adib, que tem muita grana, e para ele é um estilo de vida. Ter carros importados, ter avião, jato. Planejamento financeiro. Nada, aquilo ali não representa absolutamente nada no custo operacional dele, quando se trata do que ele fatura. Né? Então, por exemplo, o Flávio Augusto falou uma coisa muito interessante um dia desse. Hoje, toda a operação de gasto dele, através do helicóptero, do jato, das coisas, é muito inferior em cima daquilo que ele gera de receita. Então, por isso que ele se dá o luxo de poder andar de jato para todo lugar, de helicóptero para todos os lugares. A gente também, a gente tem um ganho, né, muito acima do que é o gasto. Mas a gente sabe o seguinte, que o sucesso ele tem um prazo de validade. Então, eu prefiro muito mais abrir mão dessa vaidade besta e desse luxo, às vezes, a Simone também, para a gente poder fazer patrimônio, para a gente construir a nossa aposentadoria, para daqui a pouco a gente fazer o que a gente quiser com o nosso dinheiro, entendeu? Então, eu acho que o artista ele tem que ter essa consciência. O sucesso ele passa, e se você está na melhor fase, faça de tudo para você ter liquidez, para você comprar, porque o que compra oportunidade é liquidez, é dinheiro no bolso, e para você poder reinvestir. E depois você vai luxar. Vai ter um momento que você vai luxar, gera renda ao ponto do seu dinheiro poder trabalhar para você. E você começar a viver só das rendas do seu dinheiro e tudo que vem a mais, aí você pode desfrutar de um luxo. É isso aí. E falando em novos talentos, você enxerga algum movimento, nome, tendência, começo de carreira aí que você acredita que tem tudo para estourar? Ou até algum produto novo mesmo aí? Olha, hoje eu estou investindo muito agora em esportes. Eu acabei de virar sócio da maior liga das Américas, né, da organização que chama Alpha 7. A gente tem 8 times lá. Uma reunião que tu teve, eu lembro disso aí. Tu chegou a postar que teve uma reunião, foi com o pessoal da Arábia, não foi? Foi. A gente teve uma reunião com a galera da Arábia Saudita. Inclusive, o nosso time hoje venceu um dos campeões mundiais. O atual time de PUBG Mobile, o campeão mundial, hoje é nosso, que é a Alpha 7.
e a gente está participando do Campeonato Mundial na Arábia Saudita. A gente venceu hoje, é a primeira partida já. A gente tem vários outros lá, Brawl Stars, né, League of Legends, tem Free Fire, Call of Duty, tem várias modalidades, FIFA. E hoje eu estou investindo muito no esportes. O esportes, para você ter noção, a gente está falando de um faturamento anual de mais de 850 milhões de dólares investidos, né, nesse mercado de esportes que vem crescendo cada vez mais. Então, um mercado que cresceu, sei lá, 31% na última década, no último ano cresceu 35%. Então é um mercado que vem crescendo muito e eu estou investindo muito nisso agora. Estou muito focado nessa parte de esportes, que é uma coisa que já vem crescendo há muito tempo. Então essa eu enxergo que é uma grande oportunidade de negócio onde eu estou desfrutando de bons resultados. Amigo, a indústria de podcast, ela vem crescendo muito. E eu sei que você gosta, sempre participa, né? E sei que você entende muito da importância dos cortes, desse network que a gente faz, desse bate-papo. Na sua visão, o podcast é uma tendência ou você acredita que ele tem um papel muito maior? O que era muito forte antigamente? O off. O off ainda tem sua importância, né? É o Jornal Nacional, o Ratinho mostrando o dia a dia das pessoas, a vida pessoal, desde o Café da Manhã com a Ana Maria Braga, isso era algo que era muito forte. Depois veio o digital e comeu uma fatia muito grande dessa audiência. Quando você fala de um podcast, o podcast ele é uma troca de informações de forma mais espojada, mais solta. Bate-papo. Então, um bate-papo. Isso aqui é importante. Por quê? Porque você dá oportunidade, você dá lugar de fala para as pessoas falarem o que muitas vezes o Jornal Nacional não vai mostrar, o programa da Ana Maria Braga não vai mostrar, o programa do Faustão, o programa do Luciano Huck ou nenhum outro vai mostrar. Que é o dia a dia das pessoas, é compartilhar a vida real. Isso aqui é a voz da vida real das pessoas. Então, isso aqui não tem como acabar. Muito pelo contrário. O formato do podcast, ao longo do tempo, ele vai crescer cada vez mais. Antigamente, o podcast era só através das câmeras. Hoje, o podcast é através do áudio dentro do Spotify. Você pegar, por exemplo, o Café com Deus Pai. Né? O Café com Deus Pai não tem um podcast. Mas a leitura diária do Café com Deus Pai, como um mini podcast ali através do devocional, hoje é o mais ouvido do Brasil e é um dos mais ouvidos do mundo. Então, tudo isso aqui, a tendência é cada vez mais crescer e que as pessoas possam investir cada vez mais em ter seu próprio podcast, compartilhar, porque as pessoas têm medo do que vão falar, com medo da opinião do outro. E esse é o grande problema. E aí as pessoas deixam de desfrutar e estar ajudando outras pessoas simplesmente pelo fato da opinião alheia. Então, por exemplo, quanto tempo você poderia ter feito isso aqui há muito mais tempo e está desfrutando disso aqui? Quantas oportunidades de vida você está transformando através do que vocês falam, através dos convidados, através do seu próprio exemplo de vida, né? Porque isso aqui é um bate-papo através do digital para as pessoas saberem, cara, eu sou igual a você, eu passei pelos mesmos processos que você, passo pela mesma dificuldade e estou aqui para poder te mostrar qual caminho eu fiz. Não é a receita de bolo, mas existe um caminho para poder ter sucesso, para poder vencer. E o processo, a dor do crescimento, ela faz parte de tudo isso. Então, isso aqui é o bate-papo da vida real, não tem como. Isso aqui cada vez mais, ele vai evoluir, né? Ele vai ter novos formatos, mas isso aqui a tendência é crescer cada vez mais e é importante que todos possam ter. Traz negócios também, né? Muito negócio, a gente chegou a fazer negócio. um aqui, logo que eu anunciei que abriu o podcast, é engraçado que logo depois apareceu também no meu de eventos, mais 2 aqui, né? Uhum. E as meninas chegaram para mim, todo mundo aqui, Gislane, vai estar outro podcast também, de fulano e ciclano. Eu peguei e disse assim, sério, até liguei para o Eric, não foi Eric no dia? E aí eu peguei e disse assim, Eric, vamos fazer o seguinte, vamos trazer as duas, vamos fazer o podcast nós 3, porque a gente mostrar a importância. Sim. A importância do canal, a importância da gente trocar essas ideias. É importante. E o mais legal disso, que isso trouxe um relacionamento. Sim. A Luciana, do Palácio, também tem um canal. E aí me trouxe um relacionamento com ela, que a gente já vem participando de outros negócios juntos. Sim. O Pod na Festa também, que aí a gente também já está trazendo outros negócios juntos, que hoje a gente tem uma parceria aqui dentro. Então eu vejo também muito importante isso, né? A gente quebrar esse negócio de, o podcast existe a concorrência. Não, eu vejo que existe uma força grande para uma comunidade e dar voz para as pessoas. Gislane, né? Um time de futebol, ele só ganha se os 11 jogadores estiverem alinhados. O Neymar sozinho não leva uma seleção para uma final de Copa do Mundo, entendeu? Ele precisa de um lateral direito, um esquerdo, um zagueiro, um centroavante, um pivô, um goleiro. Ele precisa de todo um time bem estruturado, com um bom técnico, com uma boa comissão. Então, assim, o seu mercado
de festas, né? O mercado de empreendedorismo como um todo, ele só cresce se todo mundo se abraçar e se apoiar. Pensa no seguinte, você vai fazer uma festa hoje aqui, hoje é sexta-feira. Hoje tem uma festa aqui no buffet, certo? Se tiver 3 festas, tu tem como fazer aqui hoje? Não. Precisa ter outros lugares, Tem outros lugares. entendeu? E que bom que tem outros lugares para as pessoas poderem experimentar outras opções e saber assim, cara, gostei dali, vou fazer ali. Ali tem melhor qualidade, ali não é tanto, mas tem um melhor preço, aqui é um pouco, tem um alto valor agregado, mas me dá mais resultado. Então assim, que bom que existem opções. Né? A vida só tem graça porque tem concorrência. A vida só tem graça porque a gente consegue sair daquela zona de conforto e idealizar novas coisas, né? Sim. O nome desse podcast é interessante porque assim, pode idealizar. Você pode idealizar coisas diferentes todos os dias. No seu ramo de negócio, na sua vida, no seu posicionamento pessoal como líder, você pode idealizar aquilo que você quiser. Lembrando sempre que o mercado só cresce quando todo mundo se fortalece. Ninguém é grande sozinho. Ninguém. Um rei, para se tornar um governante, ele precisa ter toda uma estrutura ali por baixo, tem um baixo clero todo ali, através dele ali, que vai dar suporte para que ele se torne um rei e ele seja um líder. Um general de um exército, ele precisa de um comandante, de um soldado, de um coronel, de um capitão, de um tenente, de um sargento, de um soldado, o cara que vai para a guerra. Então assim, toda estrutura que cresce, ela precisa de uma base. E essa base, ela cresce quando você se une. Então, a união desse mercado, do seu e de qualquer outro, é importante para o crescimento. É verdade. Compartilha para a gente também, amigo, um pouquinho da importância que você acha do marketing de influência para os negócios. Depois da pandemia, quando ela chegou e assustou todo mundo, as pessoas viram a necessidade de entrar dentro do digital. Para você ter noção, durante o período da pandemia ali em 2020, mais ou menos, após 15 de março, até o final do ano, a pandemia fez com que o mundo consumisse mais de 42% de dados de internet. Ou seja, as pessoas que consumiam passaram a consumir mais, porque ficaram isoladas dentro de casa, elas precisavam de informações, era através do digital, e automaticamente pessoas que não tinham acesso à internet passaram a ter. Então esse dado ele cresceu muito rápido, esse consumo. E as pessoas viram a importância do digital para o negócio. É igual a água para o nosso corpo. Eu consigo sobreviver, você algum tempo sem água, mas chega uma hora que o nosso corpo vai morrer. O digital é da mesma forma para qualquer tipo de negócio. O negócio que não está dentro do digital, ele sobrevive um tempo, mas depois ele morre. Se você pegar de dados, né, dos últimos anos, em 2024, a gente teve mais ou menos 24 bilhões, uma média de 24 bilhões investido em marketing de influência. Em 2025 até agora, a gente tem já uma estimativa de 32 bilhões. A gente está falando de mais de 10% de crescimento. Então, o mercado de influência ele vai crescer cada vez mais. Só que existe uma mudança ao longo do tempo. Por quê? Porque antigamente as marcas elas contratavam influenciador. Por quê? Porque todo mundo investe em tráfego pago. O influenciador ele é um dos tráfego pago mais baratos que existe. Porque a audiência dele já está lá dentro, ele já tem a credibilidade da audiência, é um lead mais qualificado e automaticamente você gasta muito menos do que jogar simplesmente o dinheiro no tráfego pago transformando aquilo ali em resultado. Porque você tem a comunicação do influenciador que tem a credibilidade com o público-alvo dele. Só que hoje, o que está acontecendo? Você vai pegar influenciadores virando marca. Então, por exemplo, você pega a Manu City. A Manu City é uma influenciadora fitness que ela adorava tomar creatina, proteína e tal, e ela desenvolveu uma creatina em gummy. Então, essa menina desenvolveu algo que ainda não existia. Criou uma oportunidade. Esse ano, ela vai terminar o ano com um faturamento de quase 160 milhões vendendo uma bala de gume. 2 potinhos de gume com 2 sabores exclusivos dela. Caminho rápido, né? Muito rápido. Então, os próprios influenciadores estão enxergando esse mercado que eles são uma marca. Agora, essa marca precisa ter credibilidade. A Virginia com a WePink já faturou no último ano 700 milhões de reais através da WePink. E tantas outras nomes, que eu falo marcas, mas o influenciador ele vira uma marca que fatura centenas de milhões por ano através da credibilidade. Então, tudo isso é construído ao longo do tempo. Então, o marketing de influência, como um todo, ela está crescendo muito. E quem acorda ainda hoje, que ainda tem muito espaço para isso, quando você entende, você enxerga que o seu nome, a sua credibilidade, ela é uma marca e ela pode se tornar uma marca potente em conversão de vendas, automaticamente você começa a nadar no oceano azul de possibilidades. Então, isso vai crescendo ao longo do tempo. Pra você ter noção, na última década, teve 31% de crescimento o marketing de influência. No último ano, em 2024, teve 35% só em 2024. Então você vê, foi um crescimento absurdo. Cresceu o dobro do que cresceu em 10 anos. Então é muito relevante
né? O mercado está crescendo cada vez mais, as marcas cada vez mais tendo cara, né? Tá mostrando o rosto, tá se associando. Eu sempre falo que uma das coisas que as marcas ainda não conseguiram enxergar é porque sai muito mais barato para ela trazer e fazer um Media for Act com um cara desse. O que é um Media for Act? É eu trocar uma participação do meu negócio pela imagem do influenciador. Então, a marca pega e tem a Simone. Então, é muito mais barato e a Simone vai se dedicar muito mais. Se o cara chegar e dizer assim, vamos fazer um planejamento aqui, eu vou abrir todo o meu faturamento, eu vou abrir todas as nossas verticais de negócio, eu te abro a gente faz um valuation disso aqui, um valuation da sua imagem, e aí a gente troca isso aqui em equity participativa, ou seja, você vira dono de um negócio, você se dedica muito mais porque o negócio é seu e automaticamente você vai trazer muito mais resultado de conversão. É melhor do que você ir lá e pagar 4, 5 milhões para a Simone fazer uma campanha de 1 ano, por exemplo, e ela vai fazer a entrega do que ela tem que fazer, do que está acordado em contrato e somente aquilo. Mas ela sendo dona, você não vai desembolsar esse dinheiro, ela vai ter uma participação no seu negócio e ela vai se dedicar muito mais porque ela sabe que quanto mais a empresa crescer, mais ela também vai ganhar. Então esse mercado de influência está crescendo cada vez mais, mas ele está migrando de uma forma diferente. Fantástico. Se você hoje fosse começar do zero, amigo, você começaria no mercado digital? Sem dúvida O caminho nenhuma. mais rápido seria o mercado digital. Começando do zero hoje, primeira coisa, eu ia estudar quais são as dores das pessoas. Por quê? Como é que você ganha dinheiro? Resolvendo o problema das pessoas. Todo mundo tem um problema para resolver, né? O médico, ele resolve o problema de uma pessoa de saúde. O médico, além dele resolver isso, ele pode se tornar um empreendedor, onde ele desenvolve algo de grande escala que vai resolver o problema de outros médicos que resolvem o problema de outras pessoas. Então, a cadeia alimentar que ela se retroalimenta através de um negócio criado para poder resolver o problema de alguém. Então, todo negócio resolve algum tipo de problema. O que um buffet resolve? O problema de alguém que quer realizar o sonho. É o momento, é o dia fantasioso, é a festa de 15 anos, é o batizado, é o casamento, que é a realização de um sonho de uma mulher e de um homem, da construção de uma família. Então, vocês realizam aqui sonhos. Vocês idealizam uma vida para a pessoa. Então, todo negócio, de uma forma em geral, né, ela é idealizada a partir disso. Então, eu acho que a grande construção de um negócio é quando a gente pega e se dedica, faz com amor, faz com intenção, né, traz transformação para a vida das pessoas. E quando você resolve o problema de alguém, você gera oportunidade de dinheiro. Porque o dinheiro, ele é consequência de uma coisa. O dinheiro é consequência de um resultado do que você faz. Quem entra no negócio, eu vou só pensar em faturamento, você vai quebrar. O dinheiro é só resultado. Então, se eu começasse hoje, eu começaria no digital, eu investiria em conhecimento, iria sanar a dor das pessoas através do meu exemplo de vida. As pessoas dizem assim, mas está existindo muito expert, muito mentor. Cara, mas vamos lá. Se você passou por um problema na sua vida e você conseguiu resolver, através do seu conhecimento, da sua expertise, do todo o track record que você tem, você consegue ajudar outras pessoas também a resolver esses problemas. O que é que você pode fazer para resolver o problema dela? Você pode virar um mentor, você pode criar um podcast, você pode trazer clareza para o pensamento de pessoas que hoje não estão conseguindo enxergar um caminho. E isso te traz resultado financeiro, porque o dinheiro é só consequência daquilo que você faz. Que é o Semeando Sucesso, né? Semeando Sucesso, exatamente. Semeando Sucesso é uma das mentorias que eu tenho, onde ela dá direcionamentos para as pessoas. Então, eu abro uma mentoria por ano só, do Semeando Sucesso. A gente tem mais de 2.000 testemunhos de pessoas que transformaram a vida dela, porque eu só abro 1.600 vagas, cada uma, né? A gente está na segunda agora. Então, são transformações genuínas de pessoas que foram lá, uma mulher que era professora há 20 anos, largou tudo para empreender, que era o sonho dela, e hoje já está multiplicando o negócio dela, abrindo uma nova filial, aumentando o negócio dela. Era psicóloga que atendia no consultório lá, mas agora se posicionou, está palestrando, tem um podcast dela, está dando mentoria e está faturando muito mais e cuidando de outros psicólogos. Então, assim, tudo que você faz, o seu propósito é sempre alcançar outras vidas, né? Então, o meu grande propósito, e eu acho que o propósito da maioria das pessoas, tenho certeza que o grande propósito da maioria das pessoas é a gente poder transbordar na vida de outros para poder ajudar. Né? Você faz isso através de um podcast desse. Imagina, todo mundo que está trabalhando aqui, de alguma forma, engrandece de conhecimento através do que escutam. Seja de mim, de você, de qualquer outra pessoa que vai ter sua importância quando passar aqui também. Então, a pessoa escuta algo de impacto, ela vai chegar e dizer assim, cara, aquilo que a Gislane falou, que o Kaká, que o André Vitor, que o Rod Bala, que a Márcia Felipe, que fulano, ciclano, beltrano falou naquele dia, aquilo faz sentido.
Ontem na palestra lá, um cara veio chorando pra mim e disse assim, cara, o que você falou disso, faz total sentido pro momento que eu tô passando na minha vida. E eu vou chegar em casa, vou ter uma conversa com minha esposa e a partir de hoje tudo muda. E eu tenho certeza que se ele focar, tudo na vida dele vai mudar. Então esse é o nosso grande papel. Levar conhecimento e clareza através daquilo que a gente viveu para poder transformar a vida de outras pessoas através da nossa transformação. E eu acredito nisso, o Semeando para o Sucesso, quando eu falei aqui, por exemplo, muita gente que sabe que também, que eu posto ali você toda hora, entra lá para mim no direct e fala, né? Poxa, eu estava assim, estava muito mal, às vezes pessoas próximas, pessoas longe, que comentam isso. Eu imagino tanto realmente testemunho que você não tem. Muito, Gi, é muito gratificante. Eu choro às vezes, sabe? Porque assim, ó, o Kaká e o Semeando Sucesso não transformam a vida das pessoas. Eu dou um direcionamento, a decisão de transformação parte delas. Né? Eu posso te dar um livro para você ler. E aí, por exemplo, você pegou o meu livro aqui, Poder da Família. Você construiu sua família. Você pode ler esse livro todo. Se você não executar o que está aqui, nada na sua vida muda. Verdade. Então, assim, a gente tem que ter a decisão de transformação. A nossa vida precisa de 4 coisas: direção, processo, porque direção eu preciso saber para onde eu vou, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu preciso ter processo, saber respeitar o processo, saber que o processo é árduo, é duradouro, ele gera dor, cansaço, quer fazer a gente desistir, mas a gente não pode, mas ele é um processo de amadurecimento, então ele está me preparando para uma próxima fase, para viver o meu propósito. Eu preciso de identidade, para mim não viver escravo da opinião alheia, e saber quem eu sou de verdade, porque quem sabe quem é de verdade não deseja ser outra pessoa além dela mesma. E eu preciso de decisão para mim poder permanecer mesmo que tudo dê errado. Deu errado, eu continuo até dar certo. Então, quando a gente tem esses 4 pontos aqui, você transforma a vida. Então, o Semeando Sucesso, o Kaká, a Gislane e todo mundo, eles transformam a vida através disso, através de uma decisão, direção, processo, identidade e decisão. Quando eu entendo tudo isso, a minha vida começa a mudar. Eu vou lançar agora o meu próximo livro, que inclusive você foi uma das primeiras já que fez a pré-compra dele. Já. Eu vou te falar, ali é o livro da minha vida. Eu escrevi cada palavra naquele livro e vou te falar, aquele livro ali tem a capacidade, se a pessoa ler e executar, de transformar completamente a vida dela, porque ali tá todas as minhas dores, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu precisei aprender ao longo do caminho com os meus processos, tá dentro lá. Por isso que ele se chama Recalcule Sua Rota. Todo mundo tem um ponto de inflexão. Então, o seu ponto de flexão ele pode ser para cima a partir do momento que você recalcula a sua rota. Jean-Paul Sartre, um empírico do século XIX, ele vai falar que a chave de transformação humana é a consciência. Então, quando eu tenho consciência do que eu preciso mudar para poder transformar, a minha vida muda. Então, nesse livro é basicamente isso, é uma chave de transformação humana através da consciência, é a luz da transformação. É a dificuldade financeira que a pessoa passa, eu já passei, lá eu conto por quê. É a dificuldade de construção de família, os erros familiares que a gente passa, eu também conto lá. É a dificuldade de uma visão de propósito, eu encontro lá. Falta de identidade, crenças limitantes, né? A ausência da espiritualidade, a questão de princípios e valores. Então, tudo que eu sofri durante toda a minha vida, eu conto naquele livro. E ele é um manual para as pessoas aprenderem a recalcular a rota dela e viverem de forma transbordante, de forma a compartilhar conhecimento para outras pessoas e decidir, cara, eu não quero mais tolerar essa vida, eu quero recalcular minha rota. Então, já está feito o pré-lançamento, já estou lançando aqui, recalcule sua rota. Quando sair já o primeiro edital físico, já vai chegar para você, vai ser incrível. Adquiri o meu e eu sempre gosto de ter bastante, você já viu, né? Sim. Porque eu acho que a melhor coisa que tem na vida é a gente multiplicar tudo que alimenta o próximo. É isso aí. E eu acho que hoje o mundo está aí com tanta coisa que está alimentando que não é boa, né? A gente vem uma geração nova aí que a gente, se não tiver esse lado, a gente lutando por isso, Sim. alimentando com o melhor, com o que a gente possa dar, né? O que possa transbordar de melhor na gente, é o que o mundo, acho que é o que o mundo mais precisa, isso. De pessoas como você, né? Com essa mente que você traz aí. Você já imaginou, Gislane, se Jesus volta hoje e pergunta pra gente, o que você trouxe pra mim? Quais são os seguidores que você trouxe pra mim? As pessoas estão pensando em ganhar mais seguidores, em conquistar mais o mundo para elas, mas e para Jesus, né? Quais são as palavras que a gente traz? No final das contas, tudo que a gente faz, que eu faço pelo menos, é para no final dar a palavra. Eu falo de empreendedorismo, falo de tudo, mas no final eu digo assim, cara, quem salva é Jesus. Sem Deus na nossa vida não é absolutamente nada com a ausência dele. Se não tiver Deus, a gente não tem absolutamente nada. Então, essa é a minha mensagem para as pessoas. Que vocês possam entregar sua vida a Jesus enquanto ainda é tempo.
Porque a salvação é aqui na Terra, e a salvação é individual, não é o A, o B, ou C que vai determinar onde você chega. É aquilo que você decide fazer. Então, praticamente eu vivo isso na minha vida. Compartilhar a palavra para poder salvar outras vidas. E eu acho que é o nosso propósito aqui também na Terra, Sempre, né? de todo mundo. A gente tem um propósito de... Imagina, você não está... Quando você é um espermatozoide, você está lutando contra 200 milhões de espermatozoides para entrar no útero da sua mãe. Você vai lá e entrou. Você não nasceu por acaso. Você tem uma missão. A vida que você vai ter vai depender do que você constrói ao longo do tempo. O final da sua vida não depende de como ela começa. É no meio do caminho. Então eu sofri 2 abusos na minha infância, né? E esses 2 abusos poderiam ter feito com que eu destruísse minha vida, e não. Eu não me tornei vítima da sociedade, eu não me tornei vítima do mundo, eu poderia estar dando milhões de desculpas, terceirizando responsabilidades, mas não. Eu virei homem, assumi as responsabilidades, as minhas próprias broncas, e usei disso como um combustível para me poder ajudar outras pessoas que já passaram por isso e que passaram por qualquer outro tipo de dificuldade. Então eu afirmo que isso para mim foi combustível para fazer eu crescer, igual como eu falei. Né, amigo? E testemunho vivo, porque quantas e quantas pessoas não passaram por várias outras coisas, que seja um abuso sexual, um abuso emocional, ou outras coisas que passam até hoje, e elas não conseguem colocar isso para fora e entram no piloto automático. Aí quando você entra no piloto automático, você ativa o modo sobrevivência. Então as pessoas vivem no modo sobrevivência, que foram aquelas crenças limitantes que a gente foi ouvindo ao longo da vida pelos nossos pais, por exemplo. Meu filho, vai estudar só o suficiente para você conseguir um emprego e botar comida dentro de casa. Mas não disseram assim, ó, meu filho, seja o melhor para você se tornar o cara mais bem sucedido que existe, para ajudar outras pessoas, para gerar emprego, para ajudar a sua família, para transformar vidas. A gente não ensina isso. Isso eu ensino hoje para o meu filho. Então, tudo aquilo que foi de ruim na minha vida, para mim não é desculpa, para mim não é dor, para mim não gera nenhum tipo de dor, para mim não é o coitadinho, não é para gerar dó, muito pelo contrário, aquilo ali é um combustível. Se quer ver eu virar um leão, me ataque. Aí você vai ver o leão nascer. E não mexe com deles, não. Mexe, então, isso assim, aí eu sei. Quer ver nascer um leão, me ataque. Me ataque não é porque eu me sinto ofendido, não. Mas você vai ver o meu melhor lado prevalecer. Quanto mais me ataca, maior eu fico, muito maior eu cresço. E olha que você é uma calmaria. E eu sou tranquilo, sou. É isso mesmo. Eu também digo assim, meus pais, eles eram pessoas que eles sempre tiveram educação muito rígida comigo, né? Uhum. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu e meus irmãos, meus pais eram empresários também, tinham confecção, e eles diziam que todos os filhos tinham que dar um momento de expediente na fábrica. E eu só queria estudar para medicina. Não, mas eu quero medicina, minha mãe, mas tem que ir para a fábrica dar um expediente, né? E fora outras e outras coisas que eles eram bem, que não abriam mão. E hoje eu sou muito grata a isso, porque graças a isso eu digo que eu criei a veia comercial, né? E a gente nunca sabe qual é realmente o caminho, que a volta que o mundo, a vida nos faz dar, né? E isso foi necessário para mim. Acabei que eu caí no mundo dos negócios. Eu não me veria de jeito nenhum na medicina, mas foi graças a eles, né? E eu digo hoje, a mesma coisa, eu sempre comento aqui muito com o meu time e com minhas filhas. Meus maiores chefes e melhores chefes foram os que mais cobraram de mim. É isso aí. Não é quem passa a mão na cabeça, não é que fala a verdade. Acho que isso é na amizade também, sim, né? Isso na amizade em todos os cantos. Nós, como os pais, quando a gente repreende mesmo, né? Às vezes tá difícil repreender essa geração de hoje, sim, né? Mas eu acredito muito mesmo que a gente está ali do lado desse jeito é o que vai trazer realmente a verdade, né? Totalmente, é aquilo que eu falo. A escola, ela alfabetiza, né? A educação, ela parte de casa. E eu sou quem eu sou hoje também porque os meus pais me deram uma boa educação dentro de casa. O meu pai sempre falou muito de princípios e valores para mim, né? O meu pai é o maior exemplo que eu tenho de homem, de reputação de bata, né? Minha mãe também, de guerreira, de cuidou da gente, que me deu muito amor. Independente do tratamento duro que eu tive, e assim não foi por maldade nem nada, mas foi porque é o que eles aprenderam. Então os nossos pais deram pra gente o que eles aprenderam. E aquilo ali nunca me gerou revolta, muito pelo contrário. Eu não tive só a dureza do tratamento. Ali eu sei que era pra me educar. Era a forma deles de me educar. Mas eu sempre tive muito amor da minha família. Eu sempre tive muito amor do meu pai, da minha mãe. Tenho até hoje. Minha mãe, todo dia eu falo com ela. Meu pai já não fala, eu não falo todo dia, porque meu pai já é mais caladão, tudo, mas sempre falo com meu pai também. Minha mãe, todo dia eu falo com ela, todo dia eu falo com ela. Nossas orações permanecem todo dia, né? Sempre disso, entendeu? Então, meus irmãos também. Então, tudo que eu passei na vida, eu sei que foi aprendizado. E eu sei que são as pessoas que mais torcem pelo meu crescimento, né? E eu tô ali sempre perto deles, compartilhando e retribuindo todo o amor e tudo aquilo que eu me tornei. Então, se eu sou quem eu sou hoje, eu devo sim à criação dos meus pais.
E não mudaria nada no meu passado, né, do que eu vivi com eles, porque aquilo ali foi o que me forjou o meu caráter, forjou a minha personalidade e me transformou no homem que eu sou hoje. É verdade. Vamos fazer um quadro rapidinho aqui. Vamos. Ping-pong. Você é bom de bola, né? Uhum. Você vai deixar cair alguma bolinha aqui. Como é? É assim. Eu vou falar uma palavra, é um bate e volta. Tá. Eu falo uma palavra e você complementa de forma bem curta. Tá. Se você não quiser complementar, não quiser responder, não tem problema. É só você jogar a bolinha. Ah, tá. Vamos ver se você vai deixar cair alguma bolinha aí, tá? Vamos lá. Missão de vida. Compartilhar conhecimento para as pessoas. Melhor decisão que você já tomou. Aceitar Jesus. Melhor investimento que você já fez. Minha família. Uma virtude que te define. Resiliência. Um livro. Recalcule sua rota. Principal habilidade de um líder. Transformar novos líderes. Crescer com capital próprio ou buscar investimentos estratégicos? Ambos em momentos diferentes. E o capital próprio ele é importante quando você aproveita a oportunidade, liquidez te gera oportunidade, mas buscar investimento para crescer é dividir para multiplicar. Imobilizar recurso ou aplicar com liquidez? Ambos também, momentos diferentes. Você, quando aplica com liquidez, você tem alguma rentabilidade, mas quando você imobiliza recursos com algo que vai te trazer uma rentabilidade muito maior, principalmente como imóveis, né, que são ativos que te traz grande resultado quando você compra uma oportunidade, também é importante, mas cada um em seu quadrado. Kaká inspira muita gente. Quem inspira o Kaká? Muita gente. Uma passagem bíblica que te guia. Mateus 7,7. Pede e receberá. 7, Busca e encontrará. Bate, a porta se abre, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que parte a porta há de se abrir. Ali é Deus falando assim, Jesus mandando, faz sua parte, faz tudo que você pode para Deus fazer tudo aquilo que você não pode. Amém. O que te faz se apaixonar pela mesma mulher todos os dias? O caráter dela. Simone é uma mulher incrível e eu, cada dia que passa, eu me apaixono mais pela pessoa que ela é. Conhecer ela nos bastidores. Epicuro vai dizer que o caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo. E é ver o que ela faz quando ninguém tá vendo que faz eu me apaixonar por ela. Uma pessoa incrível de caráter. Uma característica do Henry. O Henry, amoroso. Uma característica da Zaya. A Zaya, ela é meiga, não tem só uma. O Henry é amoroso, o Henry é parceiro, o Henry... Sabe uma coisa do Henry aqui? Eu não vou falar só uma palavra, não. O Henry tem uma coisa muito importante, assim. O Henry, ele tem um senso de justiça muito forte. O Henry, quando ele vê alguém sendo injustiçado de alguma forma, por mais que ele possa estar no momento de raiva daquela pessoa, o Henry não suporta ver injustiça com alguém. E eu acho que isso parece muito comigo. Né? O Henry, já vi algumas situações, por exemplo, a gente estava no Aras, aí tem um combinado lá, a gente brincou com a pessoa, o João dos meus sócios brincou, e tava tudo combinado. Uhum. E aí ele viu aquela brincadeira e achou que aquilo era verdade, por exemplo, e ele chorou. Ele disse assim, não faz isso, porque isso pode magoar a pessoa. Então, o Henry tem um senso de justiça incrível, meu filho tem um coração assim, muito amoroso. E a Zaya é muito carinhosa, a Zaya ela é muito meiga, muito dada, a Zaya tem um olhar diferente, eu acho que o nome Zaya significa excesso de luz. Então Deus trouxe através da vida da Zaya um novo ciclo para nossa vida. Então assim, são duas crianças que se complementam. Não tem como eu falar em apenas uma palavra o que eles representam para mim. Meus amores, meus negros. Amigo, imagine que você agora tem que deixar uma mensagem para todo mundo. Todo mundo está ouvindo a rádio agora e está saindo a mensagem sua. Que mensagem você deixaria para todos? Cada um tem a vida que tolera. E você tem a oportunidade de mudar completamente tudo aquilo que você tem vivido até hoje. Ninguém determina onde você vai chegar. Só você. Pode escolher o caminho que você quer persistir, o caminho que você vai traçar. Então aquilo que Deus determinou para a sua vida, o seu propósito, ele só muda se você decidir mudar. O mundo não tem a capacidade de dizer o que você vai fazer. Você decide aquilo que transforma. E principalmente,
nunca faça algo que seja somente para você, porque propósito é aquilo que queima dentro de você para alcançar outras vidas. E o nosso maior propósito é poder levar o conhecimento, transformação, através da nossa transformação para que outras pessoas também sejam transformadas. E acima de tudo, sempre tenha Deus como prioridade, família, seus filhos, você, e nunca negocie princípios e valores, porque você tem algo que permeia nossas vidas para que a gente se torne alguém bem-sucedido de verdade, é não negociar aquilo que Deus considera intocável. São princípios, são valores e, acima de tudo, a sua capacidade de transformação, transformando a vida de outras pessoas. Amigo, gratidão. Obrigado, querida. Fazer parte da minha vida. Você faz parte de tudo isso aqui. Você sabe o quanto você foi inspiração. E você sabe que você pode contar comigo para a vida. Sempre que você precisar, que você me chamar, eu vou estar aqui sempre compartilhando. Eu sei disso. Obrigada, realmente, que você sabe por muitas vezes, e eu acredito que isso não é só eu, tá? Por muitas vezes eu acordei, meu time sabe disso aqui, né? Todo mundo tem seus dias. Por muitas vezes eu precisava de uma palavra e não era preciso te ligar, basta abrir tua rede social e você traz uma mensagem. Eu digo que Deus te usa na minha vida. A minha vida eu recalculei e você faz parte de ter recalculado Amém. A minha rota, né? E graças a Deus eu tenho prosperado muito. Você faz parte da minha prosperidade. A Simone também faz parte dessa história. Daqui a pouco você vai saber um pouquinho mais, vou compartilhar com você, tá? E só bênçãos, só gratidão mesmo. Obrigada por estar aqui no Pode Idealizar e realizar com a gente. Obrigado obrigado a todo mundo, todo o time. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Acompanha aqui o canal. A Gia é uma menina que eu sou apaixonado por ela sabe o carinho que eu tenho por ela, a grande empreendedora que ela tem, a vontade que ela tem sempre de crescer, de idealizar, de realizar novos negócios. E eu sou muito feliz de fazer parte disso. Assim, não tenho mérito nenhum, o mérito é seu, o mérito é as suas decisões. O que você faz na sua vida é o que traz resultado. A gente só é ferramenta para poder te ajudar nesse processo. Você sabe que eu sou um degrau que você pode contar e pode subir através da minha vida. E o que eu puder fazer sempre para escalar cada vez mais e você dar novos passos para você crescer, conta comigo, conta com minha família, conta com todo o meu ecossistema, conta com minha cabecinha, meu cérebro, no que eu puder te ajudar. Eu vou estar aqui sempre disponível para você. E conto mesmo. E você que está chegando agora, não esquece de seguir nossos canais, dá o like aqui, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais.